Aleluia, Pai. Obrigado por estarmos aqui nesse momento com a Tua igreja reunida, sabendo que o Senhor, Pai, é que transforma, é que cura, é que restaura. O Senhor tem toda a solução, a salvação para esse mundo, Deus. Fala conosco, os que estamos aqui na igreja, que estão em casa, Pai, reunidos. Que a Tua palavra, Pai, venha salvar, curar, abençoar, Pai, onde alcançar essa mensagem, em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado, que a Tua glória seja magnífica, e que o Senhor venha falar conosco, Espírito Santo, essa manhã, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, pessoal. Aleluia, pode sentar, fica à vontade. Aleluia. O tema da mensagem hoje é realinhe sua mente. É uma mensagem que nós ministramos faz 1 ano, 2 anos atrás. Fala sobre os caminhos trilhados no cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso cérebro. Algumas coisas que acontecem, né? Primeiro quero te avisar que uns falam assim que só tem o tico e teco, né? Mas na verdade tem mais, né? Existem os neurônios, que eles são muitos e muitos. Aleluia. Tem um pensamento que fala assim: quem pensa afia o machado, amém? Então, a pessoa, se ela não afiar o machado, ela vai gastar mais força para poder cortar árvores. Então, o cara gasta mais tempo afiando, né? Tive um cara que falou: mas você fica muito tempo aí afiando, ficou meia hora perdida. Mas no final ele cortou muito mais árvore que o outro, que não afiou o machado. Então, o estudo que estuda o cérebro é a neurociência, né? E então o cientista estuda o cérebro para dar respostas para várias coisas, até para depressão, para vários tipos de coisas, como funcionam os comportamentos, né? Então o cérebro, ele é algo incrível, e tudo que nós temos, tudo que nós somos passa pelo cérebro. Se você erguer a mão, é porque o cérebro deu uma ordem para erguer a mão, porque houve um pensamento, houve uma troca de sinapse ali que fez gerar um movimento, e assim é a nossa mente. A Bíblia fala assim que nós temos que manter nossa vida em fé e com uma mente sã. Uma mente sã é o quê? Uma mente saudável, uma mente pura, e tudo começa ali. Se você crê correto, você vai agir correto. E tudo está ligado com o seu cérebro, como funciona. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas assim, mas eu queria ler Romanos, capítulo 12, versículo 2 primeiro. Aleluia. Aleluia. Romanos 12, 2. Ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repete aí, fala: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que você tenha uma boa, perfeita e agradável, você tem que ser transformado na nossa mente, na sua mente. E fala assim: não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, entrar em forma, em conformidade, fazer o que o mundo faz. Mas você não consegue transformar o mundo, você consegue transformar a sua mente. E através dessa transformação de mente que você consegue mudar a sua vida e muitas vezes o mundo. Mas primeiro começa na mente. Porque se eu me conformar com o mundo, a minha mente vai ser um padrão do mundo, e aí as coisas não vão acontecer. Então, para que você experimente a boa, perfeita e agradável, você tem que transformar a sua mente, renovar a sua mente com o quê? Com a palavra. Então a mensagem de hoje é: realinhe sua mente com a palavra de Deus. Aleluia. O nosso cérebro, ele é algo incrível, né? Ele pesa mais ou menos 1 quilo, e ali carrega tudo que você é. Se você perder a memória, acabou, né? Você vai viver, mas todas as suas lembranças, imagina tudo que você já viveu na vida, ele carrega tudo aqui, as memórias. É muito incrível. O nosso cérebro, ele existe muitos neurônios. Neurônios
é aquela base da onde é formado os pensamentos, né? É como se fosse a estrada, né? Os nossos pensamentos são os veículos, então é preciso ter uma estrada para que os pensamentos possam circular ali. Então nós temos 86 bilhões de neurônios, então não é só o tico e teco. E tudo que você pensa, tudo que você já pensou, está ali guardado. E ele é algo incrível. O nosso cérebro, ele gosta de fazer coisas repetidas. Para quê? Para economizar energia. O nosso cérebro, 20% da energia física gasta só para alimentar o seu cérebro. A eletricidade que passa, que tem a eletricidade que move os pensamentos ali. Então há algo químico e elétrico que move as sinapses e o cérebro. Então quando você está pensando, você está gastando energia. Quanto mais, tem pessoas que trabalham no braçal, né? Chega em casa cheio disposto, cansou o corpo, mas o cérebro está renovado. Tem pessoas que fazendo conta e pensando e organizando, está chegando no final do dia, está cansado. Por quê? Porque gasta energia, né? E você tem que tomar um suplemento, tem que tomar uma coisa para memória, porque o cérebro gasta memória, porque ele é o órgão que ele organiza todo o nosso sistema imunológico, sistema digestivo, respiratório. Se tem um movimento para fazer, se tem um problema no corpo, as informações vão passar pelo cérebro, o cérebro volta ele manda uma célula tratar o glóbulos vermelhos, o branco, então ele começa a fazer as ordens para que aconteçam as coisas certas. Se você se machuca, o cérebro já vai entender que machucou, ele vai precisar curar, então ele já vai mandar aquela célula certa para ir curando. Os neurônios são a base do pensamento, isto é, a unidade neural do pensamento, são nossos neurônios. Um conjunto de neurônio, ele forma uma rede neural que influencia todo o nosso comportamento. E se a gente entender como funciona o cérebro, nós vamos entender por que nós fazemos tal tipo de coisa, por que o nosso cérebro, ele gosta de fazer coisas repetidas, por quê? Para economizar energia. Você já parou para pensar, quando você acorda, você faz o mesmo processo, você vai no banheiro, escova o dente, depois você puxa descarga, faz as coisas, e depois você vai tomar seu café do seu jeito, né? Então ele gosta daquela coisa, porque não precisa pensar, algo que você já vai lá e já faz no processo, você já vai para o trabalho pelo mesmo caminho. Por quê? Ele já sabe que ali você vai ter que parar em tal lugar, você já vai, né? Se puder, ele já usa a mesma roupa, que já fica mais fácil, não precisa nem ficar escolhendo, você já pega e já vai no processo ali. E às vezes nós não entendemos por que nós gostamos de fazer tal tipo de coisa, porque já está acostumado, virou um hábito, o cérebro gosta de hábitos. Só que quando você muda de hábito, aí o cérebro tem que fazer outro caminho. Cada pensamento que você faz, ele faz um caminho no cérebro, um trilho. E aí e é uma estrutura de pensamento. Cada vez que você pensa, uma sinapse acontece, e é tipo um raio, ele vai de um lugar para o outro, interliga vários neurônios. Neurônios são pontinhos, e as sinapses é o que interliga um neurônio ao outro. Acontece uma reação química, passa uma energia ali e interliga os pensamentos. De repente, se você for ver os estudos, cada parte do cérebro, ele é responsável por um tipo de função. Talvez a fala em algum lugar. No forte, aqui no frontal, os pensamentos. Você começa a pensar muito e começa a doer a parte da frente. Então tem vários lugares. E de repente, quando você pensa em algo, quando você fica triste, algo no cérebro começa tipo, quando eles tiram aquelas raio-x, aí de repente um lugar do cérebro, ele começa a ter mais trabalho, porque ocupa mais pensamentos ali, a sinapse acontece mais daquele lado. E quando você começa a ter atitudes repetitivas, você vai entrando num processo. Mas quando você... Vamos mudar o microfone. Oi, alô, agora sim. Quando você entra num processo de mudança, você tem que fazer novos caminhos. O cérebro vai falar assim, ele quer mudar, então. E o nosso cérebro, ele é capaz de fazer infinitas coisas. Albert Einstein usava o cérebro de uma maneira incrível.
né? Nós usamos às vezes pouco, porque nós gostamos de fazer só o que nós fazemos, é o nosso cafezinho, nosso jeito, a gente já senta na mesma cadeira, no mesmo lugar, fala com as mesmas pessoas. Aí quando eu quero mudar alguma coisa, mudar um hábito, às vezes eu estou precisando fazer um exercício, mas aquilo é difícil, trabalhoso, dói, então o cérebro já vai falar algumas coisas, vai doer, então, mas para mudar, ele vai ter que criar outro caminho no cérebro. Aquela vida parada, monótona, ele vai ter que deixar aquele caminho e começar uma nova trilha. Então, para você fazer uma trilha nova, você vai ter que começar a praticar. E assim as mudanças que acontecem na nossa vida diária, que nós precisamos. Nós conhecemos os problemas, situações e as nossas dificuldades, nossas lutas, nossos pecados, mas para mudar, é preciso que saia do hábito. E a nossa conversão é isso, é mudança de pensamento, é mudança de hábito. Que nem eu falei, a sinapse é a região localizada entre os neurônios, onde agem os neurotransmissores, né? Neurotransmissores químicos que transmitem impulso nervoso de um neurônio ao outro. E ali ele faz o músculo se movimentar por causa dos impulsos elétricos que passam de um para o outro, e ali acontecem as reações. De repente, na verdade, a velocidade é muito mais do que a gente imagina, porque só de você pensar, quer ver? Pensa num bolo, você já pensou, né? Então o cérebro já mandou uma sinapse ali, já houve uma reação química que fez você pensar no bolo. Está pensando? Quem aqui pensou no bolo de cenoura? Ninguém. Chocolate? Então, às vezes a pessoa pensa num de cobertura diferente. Agora, às vezes você pensou num bolo diferente do outro. Por quê? Porque dentro de você existem as experiências. Cada pensamento, ele gera um comportamento, gera uma sensação e gera algo que já está em você. Talvez você pensou num bolo de chocolate porque você comeu um bolo muito gostoso na casa de alguém, aquilo gera uma lembrança. Cada pensamento gera lembranças, e depois os pensamentos vão gerar atitudes, né? Formam quadros na nossa vida, cada pensamento. E é isso que é o problema. Se nós pensamos coisas ruins, se nós vamos olhando as notícias e vemos os problemas, aquilo vai gerar em nossas vidas pensamentos ruins, que vão lembrar situações ruins, e que talvez vão fazer a gente comportar de uma maneira o quê? Com medo, uma maneira diferente da palavra de Deus. Então a gente tem que se controlar e policiar naquilo que nós pensamos. Para quê? Para que nós possamos entender o que é a palavra, pensar pensamentos de acordo com a palavra de vida e não de morte. Quando a gente pensa algo, a gente vai gerar quadros, a gente vai falar. E aí que está o problema. A Bíblia fala que da boca gera vida e gera morte, a nossa língua. Conforme a gente vai pensando, a gente vai reproduzindo em fala. E aí a gente está confessando a derrota, o problema, a dificuldade. A fé ela não nega a circunstância e o problema que nós estamos vivendo, mas a fé, ela muda, porque tem poder. Jesus conquistou poder na cruz, e a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. E através de um pensamento correto, eu vou gerar um quadro de vida saudável, e de saúde, e de paz, e de prosperidade, e eu vou confessar, e eu vou viver isso. Agora, tudo está aqui. Qual o pensamento que eu vou usar? Qual o caminho que eu vou seguir? E que nem a música, né? A palavra, ela me gera uma esperança e faz lembrar que eu tenho paz, lembrar que eu tenho alegria. Então eu preciso lembrar. A Bíblia fala que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Os pensamentos repetidos seguem sempre o mesmo caminho, é a verdade de cada um, né? Tudo que você é o que você pensa, tudo que você faz é o que você pensa, está tudo aí dentro do seu cérebro. Você só se comporta de tal maneira porque já tem uma experiência ali, existe uma maneira e você concordou em viver assim. Agora, para mudar, você precisa, existe um confronto, você entender qual que é a verdade, através da palavra. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra, através de você ouvir a verdade, através de você entender um posicionamento, talvez uma saúde, talvez uma alimentação, talvez tem que parar de mentir, roubar, xingar, sei lá, alguma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar. Através de você entender, e através de uma prática. Jesus falou assim, que aquele que ouve essas palavras e pratica, edificou uma casa na rocha.
O pensamento vem. A Bíblia fala que é só conhecimento. Conhecimento você edifica uma casa na areia, mas a prática edifica uma casa na rocha. Enquanto eu ouço a palavra, eu estou começando a ter um processo de mudança. Só que a hora que eu pratico, é a hora que eu vou estabelecer o caminho no cérebro. Para quê? Para aquilo vir um hábito. E tanto eu praticar, aquilo vira um costume, de repente ele está me guardando. Se eu tenho o hábito de fazer a coisa certa, de repente aquilo vai estar me guardando. E aquele caminho que eu fazia de coisas erradas, ele vai se apagando. Você imagina você desbravando uma floresta. A primeira vez, você pega o facão, você fala, vai ser duro. E aí você sai cortando o mato ali, né, tirando cipó, até que você sai do outro lado. Aí você chegou naquele rio gostoso, você fala, agora eu estou no lugar legal. Aí você volta ali, beleza. Se você passar um ano sem ir naquele rio, aquela trilha vai estar fechada. Mas, de repente, você começa, toda semana você vai, volta naquela trilha. O que ela vai fazer? Ela vai ficando mais espaçosa, ela vai crescendo ali, porque você vai estar trilhando aquilo. E outras pessoas vão vir e vão seguir naquela trilha. Então, o caminho que você sempre faz, ele é mais aberto e ele é fácil de passar. E assim, nossos pensamentos, se você começar a pensar de acordo com a palavra de Deus e praticar, de repente aquilo vai ser fácil. Por que a gente não muda certas coisas? Porque a gente já pensa, eu quero correr. Ah, mas eu fui correr aquele dia, deu uma dor, aí eu fiquei 3 dias meio entrevado. Então o cérebro ele vai te lembrar, tem essa dor. O cérebro é isso, ele vai te fazer você não ter dor, não ter problema, não ter sofrimento. Mas só que ele vai apoiar se você falar, não, eu quero mudar, eu preciso, vai ter dor, mas depois de uma semana eu vou parar. Depois de correr 10 vezes, vai parar as dores. Mas é preciso ter uma prática, um hábito. Eu não posso olhar para a dor, eu tenho que olhar para a recompensa. Se a gente olhar para todos os problemas e falar assim, não, mas estudar é ruim, mas eu tenho que olhar para a recompensa. Não, mas ser crente é difícil, mas a recompensa é grande. Deus não deve nada para ninguém, né? No céu ainda você vai ter recompensa. A Bíblia fala que na terra você vai ter, e no céu você vai ter. Então eu tenho que olhar sempre para a recompensa, para aquilo que eu vou me tornar, para a mudança que vai acontecer. Se eu quero crescer em alguma área na vida, eu tenho que esforçar no começo, e de repente a coisa muda. Se você quer andar de bicicleta e subir o morro, né, para ir em outro lugar, talvez subir o morro é difícil, mas depois a ladeira é fácil. Você vai pedalando, eu quero voltar, não, mas mais um pouquinho está chegando. Aí você avista a colina, aí você vai falar assim, agora sim vai ser legal. Aí só descida, né? Aí mais fácil. Você começa, no começo, exercitar a sua fé, é difícil orar, é difícil se esforçar, mas depois que você pegou o hábito, fica fácil. Tudo é difícil até se aprender. Não tinha algo no seu trabalho que você começou, daí você fala, mas é difícil. Aí de repente você aprendeu. Você falou, mas agora é fácil, eu até ensino os outros. Não sei como é que eu não fiz antes. Mas no começo é aquela luta, é alguém te incentivando, alguém te empurrando. Às vezes o pai e a mãe, né? Vamos, guri! Ou vamos, ou alguém no trabalho, né? Vamos, mas eu não consigo. Eu lembro a primeira vez que comecei a trabalhar financeiro, olhava aqueles números, a pessoa explicava, e agora não entendi nada. Eu vou perguntar de novo, porque eu não entendi o que a pessoa vai falar, né? Daí eu falava, não entendi, você explica de novo. Para a professora, né? A professora explica a matéria, todo mundo entendeu? Ninguém falou nada, né? Ninguém entendeu nada, né? Só que depois, na hora de fazer o problema, você não vai conseguir. É melhor você falar, não entendi de novo. Mas depois que você entendeu, você até dá aula, você até explica para os outros. Mas é preciso uma prática, é preciso um crescimento ali. Os pensamentos aceitos geram ações no físico e nossa vida no efetivo. Pensamentos geram imagem no coração e são fontes da vida e da morte. Então lembra, cada pensamento, tudo começa com pensamento, né? Para o cara adulterar, para o cara fazer coisa errada, ele começa com pensamento, com uma imagem, com uma situação. Se o cara alimentar aquilo, ele pode ter problema. Então na verdade nós não podemos alimentar os pensamentos, as coisas que o diabo, as setas inflamadas do maligno, os problemas, as notícias, as coisas que vêm. Você tem que ficar com a palavra e com a fé. Nós só temos a palavra, a fé e o Espírito Santo que nos guia e que nos mostra o caminho. Mas é nós que temos que exercer a fé. A palavra Deus nos deu, o Espírito Santo está aqui. Mas se você não tiver a fé na palavra, a Bíblia fala que
o povo hebreu, ele não conseguiu entrar na terra prometida, porque a palavra não acompanhou com a fé. E está lá em Hebreus, quem não entra na promessa é aquele que não pegou a palavra e acompanhou com a fé. A palavra precisa acompanhar com fé. Deus falou que eu posso, a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Deus falou que nós podemos passar por essa situação aqui que nós estamos passando, nós podemos, e Ele nos fortalece. Mas é preciso que haja um posicionamento de a minha fé acompanhar com a palavra. Sempre com a fé, Deus vai te ajudar, mas é preciso que haja um acompanhamento. E Deus nos deixou a fé. Ver pela fé é gerar uma nova realidade, é um novo caminho. O cérebro talvez não vai querer que você mude de caminho, mas ele vai apoiar. Se você falar eu vou, ele vai, não, tá bom, ele quer ir, então vamos ajudar ele. Talvez no começo você vai ter que ir desbravando, né, coisas novas, e o ser humano não gosta muito de mudanças, mas é preciso se adaptar, é preciso entender que o mundo de hoje é diferente, que nós estamos num tempo diferente, um tempo tecnológico, um tempo que muitas coisas podem acontecer, a gente tem que estar atento na palavra. Jesus, né, a Bíblia fala que muitos sinais aconteceriam, e muitos sinais estão acontecendo, nós não sabemos. A Bíblia fala que a hora que menos espera, o Filho do Homem virá. É hora de estarmos preparados, ligados com Deus, com a palavra, fortalecido nosso pensamento, né? E o que alimenta é diariamente nossa fé, né? É a palavra de Deus. Gênesis 6:5, vamos abrir lá? Glória a Deus. Gênesis 6:5 fala assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. Antes de Deus resolver fazer o dilúvio, ele tentou ali, mas tinha a família de Noé, e os pensamentos humanos ali, como nos pensamentos de hoje, eram maus, e se nós deixarmos, nós também pensamos coisas más, mas nós temos a palavra, nós temos a verdade. Agora o mundo, ele pensa o mal, pratica o mal e faz, e o mundo hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo porque é a maldade dos outros. Enquanto uns estão trabalhando, se esforçando, outros estão tentando achar um jeito de aplicar um golpe, e volta e meia aparece no seu zap lá clique aqui para você ganhar não sei o que, daí você vai ver, clonaram meu celular. Por quê? Porque tem pessoas más fazendo a maldade dos pensamentos, e se nós pensarmos coisas boas, vamos fazer coisas boas. Se nós pensarmos coisas ruins, vamos fazer coisas ruins. O nosso cérebro, ele é incrivelmente capaz de fazer muitas coisas. A neurociência fala, se você pensar num problema muito sobre aquilo, você vai achar a resposta para ele. O cérebro, ele encontra o caminho de fazer você achar a resposta, porque está aqui dentro. Se você começar, quem inventa coisas, né, cria coisas, de repente ele fala assim, eu vou fazer uma prateleira aqui que dá para tal coisa, daí você coloca aqui, corta aqui, emenda aqui, aí você fica olhando todo dia, você olha para aquela parede e fala assim, mas se eu mudar tal coisa aqui, se eu melhorar esse lugar, eu consigo ajeitar minha casa, botar as ferramentas, não sei o que. Aí de repente, quando alguém chega lá, está tudo pronto. Então, fiz uma estrutura legal aqui, agora está tudo organizado. Eu pensei aqui, mexi aqui, cortei aqui, emendei, porque o cérebro, ele acha um jeito de fazer a coisa, né? E nós temos uma vantagem, que tem o Espírito Santo, que ele nos orienta, o Espírito Criador, o Espírito Criador do céu e da terra, criou todas as coisas, animais, tantas coisas diferentes, incríveis, mora em você, que é Deus. Você é filho de Deus, você tem um gene de Deus Criador. Se você falar, Deus, me orienta, mostra o caminho, você vai ver que vai surgir ideias, pensamentos, e vai ver coisas incríveis, e você é capaz. A Bíblia fala que não é você que falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Olha, até para falar, ele guia as palavras, guia o que você vai falar e o que você vai direcionar. Ele consegue buscar lá dentro tudo que nós precisamos. Está aqui dentro, né? Pensamentos repetidos são pensamentos que costumam seguir a mesma trilha, fortalecendo ou enfraquecendo a trilha. Então, se você pensa a mesma coisa, ela vai ficando mais forte. Você pensa no problema, ele vai crescendo. Se você pensa que você não pode, que você vai sofrer, que você vai morrer, que isso e aquilo, então nós temos que rechaçar os pensamentos ruins e ficar com as coisas boas, e traçar trilhas e pensamentos bons, e colocar a palavra de Deus
Esse que é o sentido da palavra, renovar com a palavra, não o que eu acho, o que eu penso. Porque nós temos o nosso conhecimento do bem e do mal, até o conhecimento do bem nós temos, e esse conhecimento do bem e do mal, ele não é bom. O que é bom é alimentar da árvore da vida, que é a palavra, que é Jesus. Então quando você tira os seus pensamentos, o pensamento do mundo, até as coisas que às vezes, coisas boas, mas eu vou substituir pela palavra, a palavra, aí sim eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Renovar nossa mente. O mundo está aí, falando um monte de coisa, mas nós temos que viver pela palavra, e o único meio de viver nesse tempo é pela palavra. Se eu deixar a fé, o mundo, a circunstância vai sugando a pessoa, você vai entrando nesse processo, que é um processo de morte, né? Mesmo que a gente tenha boas ideias, mas é sempre pela palavra. Confesse a palavra. Nós vamos falar sobre isso no final, dar algumas, eu vou terminar no tempo, e vou dar algumas dicas no final, só rapidinho, para a gente poder praticar em casa, né? Glória a Deus. Por isso que mudança de pensamento e hábitos são difíceis, porque quando se muda um pensamento é necessário trilhar um novo caminho, e é mais fácil ficar com o caminho que nós já fazemos antigamente, né? E toda trilha eu falei que fica mais largo à medida que a gente vai caminhando, que você vai praticando, aquilo vai ficando mais fácil de você fazer. Pensamentos errados ou pensamentos certos, repetidos, descem para o subconsciente e dirigem nossas ações, né? Agora eu quero falar sobre o subconsciente. Tudo que nós pensamos, ele vai aqui para o consciente, ele vai aqui para o consciente e para o subconsciente. O consciente é o que você está sentindo agora, mais ou menos 10% do que você está pensando é agora. 90% do que você está no subconsciente, quer dizer, você lembra o que você comeu ontem? E o mês passado? Então ele vai ficando no subconsciente. Mas se você forçar um pouquinho, você vai lembrar. É porque os neurônios, você vai lembrar. O que eu fiz? Você vai lembrar da sua sogra. Eu fui na casa da minha sogra. Então lá eu comi um pernil assado. Então quer dizer, quando você pensa em algo, aquilo vai te ligar para outro neurônio e vai girar sinapse. De repente você lembrou de um cheiro. Você lembrou da sua infância. Minha mãe fazia esse bolo. Ou eu comi isso que tal dia. Ou você vai até de um cheiro, esse cheiro é ruim, hein? Lembrei quando eu era criança, que eu entrava nos bueiros para pegar a bola que caía lá quando eu jogava na rua, lá em Rondonópolis. Meu Deus. Então, quer dizer, coisas que você, como é que você lembrou disso? Porque está no subconsciente. 90% das coisas que nós temos, se você lembrar de alguma coisa importante, o dia que você nasceu seu filho, o dia que alguma coisa aconteceu boa ou ruim, está ali. E às vezes, nós somos direcionados por essas coisas muitas vezes. Às vezes, traumas que nós temos na infância nos direcionam até hoje. Um medo, uma circunstância, um problema, algo aconteceu, e aí aquilo te gerou um medo, te gerou uma coisa ruim, e aquilo, você não faz tal tipo de coisa porque está ali, você não percebe, mas está ali guiando seus passos, seus pensamentos, e às vezes, uma falta de perdão, hoje alguém que você não perdoou antigamente está travando você, está atrapalhando você, e hoje você não perdoa, você é ressentido. Por quê? Porque você deixou ir para o subconsciente sem perdoar. Na hora você não tratou, não perdoou, foi para o subconsciente, e hoje, quando você vê aquela pessoa, você tem raiva dela. Mas não é mais fácil, tanto tempo aconteceu, nem sei por que eu fui, mas eu estou com raiva dela, nem sei o que foi. É mais fácil você tratar agora, perdoa, ama, libera. Nós podemos renovar nossa mente fazendo essas coisas. Se eu lembrar de alguém, por que eu estou com raiva dessa pessoa? Não sei por quê. Por que eu não vou cair dessa pessoa? Alguma coisa, ele falou alguma coisa um dia na roda de amigos que eu não gostei, achei ele antipático, muito ignorante ou muito metido. Aí eu não gosto dessa pessoa, por quê? Mas na verdade todos nós somos falhos, pecadores, né? Se a gente começar a limpar essas coisas, perdoar, amar, sei lá, fazer com que a palavra de Deus nos, né? As coisas vão mudando, e está tudo no subconsciente ali. 10% das coisas é no agora. Se a gente fosse lembrar de tudo no imediato, nós estávamos mortos. Se fosse lembrar tudo que aconteceu semana passada, os problemas, a dificuldade, a raiva, as coisas boas, o cérebro ele ia gastar muita energia, então ele precisa arquivar as coisas ali. Só que tem que cuidar, porque muitas emoções que nós temos,
geram coisas importantes que estão lá guardadas. A gente precisa rever, né, e tirar as coisas que não prestam e substituir pela palavra. Aquilo que está lá, que é ruim para você, pode estar te atrapalhando. Um medo, ressentimento, culpa, né? Por que culpa? Se você tem culpa, peça perdão a Deus, peça perdão para as pessoas. A Bíblia fala que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, substitui pela palavra. Se você acha que ninguém te ama, a Bíblia fala, se seu pai e sua mãe te esquecer, Deus não te esquece. Pode a mãe esquecer um filho, mas eu nunca esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não esquece de você. Essa é a verdade que nós temos que substituir, que Ele nos ama incondicionalmente. A Bíblia fala, quem tentará acusação contra os eleitos? Deus, se é Deus quem justifica. Quem os condenará se foi Cristo Jesus que morreu, né? A Bíblia fala que esse amor já foi derramado, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, está lá em Romanos. Ele te ama incondicionalmente. A Bíblia fala, filhinho, não pequei, mas se pecar, vai para a cruz. Jesus te ama, se arrependa, volta, mudança de mente, pratique coisa certa. O arrependimento não está muito no choro, ele está muito na mudança. Não adianta chorar muito e não mudar nada. Tem que só, tá bom. Mostra que você se arrependeu pelos frutos, igual diz João Batista, né? Pelos frutos se conhece a árvore, né? E quem não der bom fruto será cortado. Mas na verdade, Deus não quer. A Bíblia fala que Jesus não veio condenar ninguém, veio salvar. Vai ser cortado quem não quer mudar, quem prefere o pecado, quem não quer Deus. As oportunidades estão aí, as igrejas estão abertas, cultos online, cultos em tudo que é lugar. E a palavra vai correndo por aí. E nós precisamos nos apegar à palavra, que é o nosso barco, salva vidas. Glória a Deus. Subconsciente é tudo que aceitamos como verdade e fortalecemos. Isso vai para o subconsciente. Agimos por mentalidades formadas e nem percebemos. Você é o que está ali dentro do cérebro, e às vezes você nem percebe, porque está lá no subconsciente, você não vai lembrar, você vai lembrar só quando você precisa, porque o cérebro tem que economizar energia, na hora que você precisa ele vai lembrar de algo que aconteceu, e talvez vai gerar uma raiva, só porque você lembrou. A gente precisa. Agora as meditações, reflexões, ações, confissões fixam essa verdade no inconsciente e vira natural. Então a gente tem que, quando você começa a lembrar da palavra e ali meditar, aquilo vai formando no seu subconsciente coisas incríveis. Talvez você ouve a palavra hoje, você guarda, gerou como importante, você fala, não, isso é importante. Quando você põe algo importante, ele vai para o subconsciente. Se você ouviu, não entendeu, a Bíblia fala que veio os pássaros e comeram, a semente que foi lançada à beira do caminho, ela nem entrou na terra. Quer dizer, eu estou ali, o cara está falando, mas eu quero ir embora, curtir meu domingão. A palavra entrou aqui, saiu aqui, ela não chegou a entrar no coração, daí essa palavra se perdeu, porque não chegou, porque ela vem na mente e vai para o coração. E a Bíblia fala que aquele que ouve e pratica, né, dá frutos. E a gente, sim, que a gente faz, ouvir e praticar. Tem coisas, por exemplo, às vezes eu saio de casa, eu chego no portão, será que eu fechei a casa? Mas eu sei que eu tranquei, mas é que é uma coisa tão banal, que a gente faz toda hora. Daí você fica pensando, não lembro se eu fechei a casa. Alguma vez eu já voltei para ver se eu tinha fechado a casa, porque eu esqueci, foi coisa assim, porque a gente acaba esquecendo. O cérebro ele fala assim, se é coisa que não é importante, esquece, né? Você viu uma matéria lá, não é para mim, você nem lembra o que aconteceu, mas se for uma coisa importante, aconteceu um problema, uma situação, você faleceu alguém, ou você vai lembrar. Ou uma alegria muito legal, uma piada, um negócio que você deu risada ali, você vai lembrar aquilo lá, né? Então o subconsciente, talvez aquilo foi importante agora, mas amanhã você não vai lembrar, mas se um dia você precisar, vai estar guardado ali. E quanto mais você pratica tal coisa, fica guardado. Essa palavra eu ministrei há 1 ano atrás, né? A gente tem nosso trabalho, as coisas, você não fica. Aí a gente vai estudar um pouquinho, você acaba lembrando de algumas coisas que a gente até que falou no dia, porque está lá guardado, a gente vai precisar na hora. Então, o que Deus deu para você, já pensou tanta palavra que tem no seu coração e guardada, se você dá uma recapitulada, quantas promessas Deus falou com você, está tudo aí. Lembra-te do que te dá esperança, o que Deus, a sua promessa, seu futuro, seu propósito, seu ministério, seu chamado, as palavras que Deus deu para você, está tudo aí dentro. Deixa Deus transformar você.
Agora, nesse ponto aqui, o grande desafio, né, é ter uma mente renovada pela palavra. O que Jesus falou em João 8,32? João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que o versículo anterior fala: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? E conhecereis a verdade libertará. Por que se vós permanecer? Porque não é fácil permanecer na palavra, tem que ter prática. Eu tenho que ouvir, eu tenho que pôr ela aqui dentro do coração, né, e praticar ela. Davi falou: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É uma forma, a única forma de você praticar a palavra é guardar. Passa aqui pelo pensamento, passa pelo cérebro. O cérebro tem que entender que ele é importante para você. Se o cérebro não entender que é importante para você, ele vai... Quantos cultos, né, a gente vem e não guarda nada? Mas, com certeza, cada culto, uma frase, um pensamento, aquilo te alimentou para aquela semana. Vai, talvez, agora, você quer saber, os especialistas falam assim, se você quer estudar para uma matéria, e guardar ela para sempre, é só você estudar 3 vezes seguida. Você estuda tipo de manhã, de tarde, depois no outro dia mais uma vez. Aí você vai fazer a prova, está tudo guardado, para que nem se estivesse lendo um livro, está tudo ali. E tem pessoas que querem estudar 10 minutos antes da prova. Não estudou nada a semana, aí 10 minutos antes da prova, dá uma lida, não lembrei de nada. Por quê? Porque na hora da explicação não lembrou. Na hora de estudar em casa, não leu 2, 3 vezes, não estudou. Aí 10 minutos antes quer guardar. E assim também as coisas nossas. Para guardar a palavra, a gente lê todo dia. Por que a Bíblia fala que... Por que é importante ler todo dia a Bíblia? Para lembrar quem você é. A Bíblia fala que é igual um espelho. Você volta para a palavra para lembrar quem você é. E ali você consegue praticar. O culto aqui, na verdade, você está reafirmando as verdades que já existem dentro de você. De uma forma diferente é pregada, mas cada vez que você vem, está sendo alimentado, sendo renovado, sua mente está sendo renovada, transformada, você não é mais a mesma pessoa. E tem versículos que você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque você já fez, já meditou, já guardou. Tem pais que falam assim: todo dia meu filho vai guardar um versículo. Aí fala, aqui na hora da refeição, cada um fala um versículo, senão não vai comer. Ó, você ficou bravo, ficou reclamando, mas depois de muito tempo você lembra os versículos até hoje que seu pai fazia você guardar. Na escola bíblica, né, a professora falava assim: todo dia alguém vai ter que ter um versículo, vai ganhar um bombom. A recompensa é boa, vale a pena. Aí chegava lá, quem guardou um versículo a semana? Aí ganhava uma balinha, ou um bombom. Aí era bom, né? E esses versículos você guarda até hoje, porque alguém usou uma estratégia para você ganhar versículo. A conversão é quando a pessoa aceita os caminhos de Deus como verdade e passa a trilhar esses novos caminhos. O arrependimento, que é mudança de vida, metanoia, né? Isso implica em mudanças reais, atitudes, né? O que nós podemos fazer para melhorar, né? Está tudo aqui dentro. Traçar novos caminhos se for preciso, permanecer fiel naqueles caminhos, criar o hábito, né, de fazer as coisas certas todo dia. Não, eu vou acostumar a fazer isso, e pronto. E de repente, né? Mas cada pensamento ou trilha precisa ser revisto e substituído pela palavra de Deus, né? Analisar cada pensamento que você tem. Será que esse pensamento, vê esse pensamento, é de Deus? Né? A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Cristo faria isso? Jesus pensaria dessa forma? É assim que ele agiria? Então, se não for, vai deixando de praticar. Quando você deixa de praticar, ele vai sumindo. Quer dizer, ele vai ficando mais fraco e você vai praticando a verdade, né? O caminho na mata vai se fechando, aquele pensamento não vai sendo mais parte da sua vida. Em Cristo, né, nós somos abençoados, perdoados, curados, libertos, filhos de Deus, amados incondicionalmente, tudo mais. São verdades que nós temos que manter forte e não negociar com o que o mundo fala, com o que o pecado fala, com o que as circunstâncias falam, com o que os nossos sentimentos falam, né? Nós temos que viver isso, praticar. Pensar o contrário do que a palavra de Deus diz é continuar andando nos velhos caminhos. A Bíblia fala: revesti-vos do novo homem,
que se refaz, né, com a palavra. Muitas vezes a palavra fala sobre isso, né? Agora, os conselhos, como mudar os pensamentos, né? Como nós mudamos os pensamentos, né? Eu falei muitas coisas assim, né? Primeiro, se convencer que a verdade é a verdade. Eu preciso, quando eu ouço a palavra, há um confronto. Alguém falou, isso está errado, a palavra de Deus diz que é assim, assim, assim. Aí você fala, não, mas eu gosto assim, assim, assim. Casado com fé, amigado é. Não, mas a palavra de Deus diz que Deus uniu, não separe o homem. Então a pessoa ouve uma palavra, ela tem dentro de um conceito, não. Agora há um confronto, a verdade ela confronta. Quando Jesus falava a verdade, a pessoa queria matar ele. Agora dentro de você precisa entender, é a verdade, então eu vou me submeter à verdade, né? Aquilo vai doer às vezes, aquilo vai ser contrário, aquilo eu vou ficar vários dias martelando, às vezes eu vou ter que ouvir 2, 3 vezes, ouvir várias vezes, e a pessoa fica naquela luta, né? Faço, não faço, vou, não vou, isso está certo, não está. Mas chegar um ponto que a hora que eu me convenço que aquilo é verdade, as coisas vão mudando, né? Quando a palavra entra, vai ficando mais fácil, você vai praticando. O primeiro ponto é que se convencer que a verdade é a verdade. O primeiro ponto, né? O segundo ponto, conhecer a Bíblia. Se a pessoa não conhece a palavra, como é que ela vai mudar? O primeiro ponto é fazer esse confronto dentro de você mesmo, né? Quando você ouve a palavra, praticar a verdade, né? Não deixar a mentira falar mais alto. O segundo é conhecer a palavra. Cada vez que eu conheço a palavra, eu vou dando as ferramentas para o cérebro criar novos caminhos. E aí eu vou praticar esses caminhos. É um conhecimento seguido de uma prática. Então eu tenho que ter a palavra seguido de fé. A prática nada mais é do que a fé em ação. Eu creio, eu pratico, né? E Tiago falou, a fé com obras é que é uma fé verdadeira. Como que eu posso dizer que eu tenho fé, mas não tenho obra, não tenho prática? Eu acredito, mas você não faz o que você acredita, você fala, mas não faz. E assim, né? Cada vez que você pratica a palavra, aquilo vai gerando um hábito. E o conhecimento da palavra é a primeira coisa, né? A Bíblia fala que nós vamos crescendo pelo leite da palavra, né? A palavra é nosso alimento todo dia. Com leitura e meditação, assim que nós crescemos. A palavra mostra quem você é em Cristo, qual sua herança, sua identidade, em qual lugar você está, que é assentado juntamente com Cristo, vivendo numa nova aliança. A nova aliança da graça, nós estamos numa nova aliança, mas é preciso ser praticado. Paulo sempre dava as instruções, falando para as pessoas assim, olha, você foi salvo pela graça, Jesus morreu, agora você é santo, abençoado, curado, vivei de modo digno, quer dizer, pratique isso, ande nisso, se comporte dessa forma, não mintais, uma vez que agora você não é um cara que mente, você é filho, você é santo, você é lavado. A Bíblia fala, aquele que rouba não rouba mais, né? Ele fala para fazer com as mãos, porque tem para ajudar os outros. Ele fala para amar, para perdoar, para fazer coisas novas. Praticando, Paulo dá os conselhos, essa é a nova criatura, você tem que viver dessa forma, né? Uma mentira é um pensamento que foi recebido como verdade e precisa ser substituído pela verdade de Deus. O que é uma mentira? Mentira é o que não é a palavra, né? Jesus falou assim, vós sois filho do diabo. Falou para o povo judeu, porque estava acreditando numa mentira. O diabo é o pai da mentira, porque ele engana. Ele pega uma meia verdade e faz como se fosse a verdade, mas na verdade é uma mentira. E a verdade, a Bíblia fala que foi estabelecida no céu. Conhecereis a verdade vos libertará. Em verdade vos digo, né? A verdade está estabelecida no céu ali. E quando nós confessamos, praticamos, nós vamos fortalecendo no nosso pensamento a verdade. Terceiro ponto, confissão, a confissão da palavra. Que nem eu falei, né? Quando eu conheço, eu penso, aquilo gera um quadro. E quando eu confesso com a boca, eu estou gerando sementes espirituais, porque as palavras são espirituais, toda palavra é espiritual. Quando eu oro, eu estou me influenciando espiritualmente.
Quando eu estou orando, a Bíblia fala, eu postei outro no grupo da família, pode muito as orações de um justo em seus efeitos. A Bíblia fala que Elias era homem fraco igual nós, sujeito às mesmas coisas, né, da carne, mas ele orou com instância, né, com veemência, com fortaleza e com vontade, e por 3 anos não choveu. Depois ele orou e depois choveu. Ele era um homem sim, mas ele fez uma oração com fé, ousadia ali, e aconteceu, porque ele confessou, ele usou autoridade e falou com a boca. A Bíblia fala, se crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. A palavra é a semente. Jesus falou assim, tudo que orando, crendo, recebereis. Porque você crê com o coração, né? Se disser para o monte, erga-te, lance-te no mar, né? E crê que se fará o que diz, assim será feito. Você tem que orar e crer que o que você falou vai acontecer. Então sai da boca. Então primeiro, o quadro de vida gerado pela palavra sai com uma confissão. Eu sou curado, abençoado, cheio do Espírito Santo, minha família é próxima, abençoado, né? Você ora e crê, e aquilo está estabelecido. Você não vai duvidar. Eu orei já está feito. Amém? Se aconteceu ou não aconteceu, não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é orar e crer que vai acontecer. Eu sei que tem coisas no mundo que está acontecendo ali. Tem coisas que ora vai acontecer. Tem coisas que se for orar acontecer agora. Tem coisas que não vai. Tem coisas que Deus dá vontade dele. Então na verdade eu só tenho que continuar confiando que Deus me ama e que eu tenho que usar minha fé. Continuar crendo. Não aconteceu hoje, eu não posso ficar olhando se aconteceu ou não. Eu tenho que continuar crendo. A fé não diz se aconteceu ou não. A fé continua perseverando. Aquele que perseverar até o fim, a fé é teimosa. Amém? O problema eu sei que nós estamos no mundo, acontecem coisas, e muitas coisas acontecem, pessoas perto de nós, ou pessoas que nós vimos notícias, né, sofrendo, perdendo parentes, muitas coisas acontecendo. O que nós podemos fazer? Orar. O que nós podemos fazer é continuar crendo que Deus está cuidando de tudo, que Ele ama todo mundo, que Ele quer salvar todo mundo, e que se a pessoa buscar Deus, ela vai encontrar. E que o mundo tem solução através de Deus, mas nós temos que entender que nem todos querem, nem todos estão buscando, nem todos estão orando. Mas Deus respalda a fé de cada um, né? A Bíblia fala que Deus não é injusto para esquecer da obra de cada um. Então confissão, né? Quando você confessa, você fortalece as verdades e aquilo gera poder espiritual. Quarto, não voltar para a velha trilha, né? Às vezes você praticava tal coisa, você parou, aí você, de repente, passou um tempo, você venceu aquilo, de repente você lembrou daquilo, né, deu vontade, você vai lembrar, não, aquilo lá eu já saí daquilo, não vou voltar a praticar as coisas erradas. Porque se você volta a praticar, você vai abrindo de novo uma trilha e esquecendo a outra. Não tem como andar duas verdades, só tem uma. Ou você pratica a palavra, ou você pratica outra coisa. E de repente, quando a gente volta a praticar outras coisas, né? Então não volte. Se surgir pensamentos, coisas que você fazia, não, a palavra de Deus diz assim, eu vou permanecer aqui. E aí, aquilo lá vai sumir. Quinto, manter a perseverança com a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, né? Todos os relacionamentos seriam infinitamente melhores, estaríamos sempre praticando a verdade. Se a gente pensar igual Jesus, já pensou? Como amar o próximo, como usar a fé, como crescer, como servir as pessoas, como ser um embaixador de Cristo, né? Se Cristo estivesse aqui hoje, ele ia, o que eu posso fazer aqui? Ele ia ajudando, ele ia sair por aí, ó, fazendo milagre, curando a todos. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A Bíblia fala que Cristo veio desfazendo os laços do diabo. Jesus, é isso. Os pensamentos de Cristo são o próprio Espírito Santo habitando em nós, trazendo a palavra de Deus, né? Que nem Romanos 12 fala assim, Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né?
essa palavra ela é mais comprida. Eu vou encerrar ela, já estou encerrando já, eu só vou ler os 2, 3 versículos, né? Para a gente poder terminar ela. Fala aqui em 1 Coríntios, o 2,15, ele fala assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Paulo escreveu essa carta em Coríntios, mostrou que tinha divisões e problemas, mas ele falou assim: não, vocês têm a mente de Cristo. Não é que um de Apolo ou de Paulo, todos são de Cristo, e o importante é Cristo. Tem as pessoas que servem, que praticam, que ajudam, mas o que é Cristo que cura, é Cristo que transforma, é Cristo que liberta. E ali ele estava falando que o Espírito Santo é aquele elo que faz a ligação. Ele falou assim um pouquinho antes, né? Falou sobre o Espírito Santo, que o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus revelou todas as coisas pelo seu Espírito. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, todas as revelações de Deus, você quando recebeu Jesus, você ganhou o Espírito Santo, que Ele te leva à verdade. A Bíblia fala que Ele vos guiará a toda a verdade. Todas as ferramentas que você tem para andar em vitória, para ter uma mente renovada, para agir e pensar como Jesus, para praticar a palavra de Deus, já está em você. E o Espírito Santo, Ele cria coisas novas, Ele faz você pensar nas coisas do alto, né? A Bíblia fala que nós podemos pensar nas coisas de baixo, mas as coisas do alto são maiores, e os propósitos de Deus são maiores, e muito maiores. O Espírito Santo, ele é um molde da verdade. Se existe uma verdade, tudo que Deus é, e tudo que Deus quer, está no Espírito Santo. Ele é um molde da verdade. Ele conhece os mistérios de Deus e revela para nós, para que possamos praticar e criar novos caminhos no cérebro. Isso é uma renovação da mente, é ter uma mente de Cristo através do Espírito Santo, né? E o último texto que eu queria abrir, está lá em Filipenses 4:6. Vamos abrir lá para a gente encerrar? Aleluia. Quem aqui está com uma mente renovada? Mais ainda, né? Porque nós, como cristãos, nós precisamos ter uma mente renovada sempre. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Ocupe sua mente com louvor, com palavra, com boa fama, com aquilo que é honesto, com aquilo que é verdadeiro. E Paulo falou: e o que aprendestes e ouvistes e vistes, aprendeu, ouviu e viu em mim, praticai. Eu só sou um modelo, né? E ele falou ainda lá em Colossenses: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, com toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão. É assim que a gente se enche com o Espírito Santo, né? Louvando, adorando, lendo, ouvindo, estando nos cultos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você nessa palavra lembrou de alguma coisa que está te atrapalhando, algum caminho que você tem trilhado no seu cérebro, só porque são pensamentos. Às vezes é difícil mudar, mas através do novo pensamento, você começa a andar um novo caminho. É através de uma nova verdade é que você esquece uma mentira. É através de você praticar coisas novas, né? Se você está praticando a coisa certa, continue. Se você tem coisas para mudar, seu cérebro vai te ajudar, mas ele precisa que você tenha um esforço no começo para praticar. E o Espírito Santo, ele nos fortalece, nos ajuda. Aleluia. Pai, nós
Te louvamos por essa palavra. Vem enchendo, Pai, nossas vidas com a Tua presença agora. Renova nossa mente, Deus. Tira aquela mentalidade que nós somos fracos, que nós somos derrotados. Pai, que a cura, que o milagre. Quem está em casa, Pai, precisando do milagre, receba agora. Quem está aqui precisando de força, ousadia, coragem, receba agora. O Espírito Santo, Ele é criativo. Ele pode criar do nada as coisas. E Ele está criando ideias. Ele está criando programações novas para que você cresça, você vença, você saia dessa situação, dessa dificuldade. Ele vai te dar estratégias para você romper, para você crescer, para você fazer coisas diferentes, para você não pode aceitar essa mentalidade de que o mundo falou que você não vai conseguir, porque você não fez isso, porque você não conseguiu fazer isso, porque você não praticou tal coisa. Não, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Talvez você não fez tal coisa, mas para Deus não precisa. Do nada Ele criou todo o que nós estamos vendo hoje. E do nada Deus pode mudar a sua vida, fazer você ser criativo, próspero e abençoado, ter um futuro. Você que acha que não tem futuro mais, você que perdeu a esperança no futuro, Deus está te dando esperança em nome de Jesus. O seu futuro está aqui e está com Deus na glória. Então você não precisa temer nada, porque você está com a glória de Deus, está com a bênção de Deus, está com a palavra de Deus, está com o Espírito de Deus. Você tem tudo o que você precisa para o milagre. Você tem a palavra que é a semente, você tem a prática, você tem a fé, e você tem o Espírito Santo para fazer essa palavra crescer e germinar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Vamos adorar o Senhor agora com um louvor. Oh, papai, adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.